Essa é a terceira parte falando a respeito do sábado. E hoje a gente vai estudar a palavra de Deus um pouquinho mais a fundo do que a parte anterior. Mas também eu quero, de alguma forma, esclarecer alguns pontos difíceis que eu falei na parte anterior. Como eu disse para vocês, é um assunto novo, é um assunto profundo, delicado, polêmico, mas se está escrito, a gente tem que falar. Falar o que está escrito, né? Não aí além do que está escrito, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, eu coloquei aqui no papel só para não esquecer, do ponto que fala da vinda de Cristo na sua primeira vinda, que fala do terceiro dia, só que ele veio no quarto milênio. Como que a gente vai conciliar isso? Esse é um ponto que a gente vai falar. Depois a gente vai falar do Monte Sinai, quando Deus desce ao terceiro dia, um pouquinho a respeito, esclarecer melhor também, e quando ele fala, lembra-te do sábado, do sétimo dia, para o santificar. A gente vai falar disso um pouquinho. Depois a gente vai falar o assunto da Terra Prometida relacionado com o sábado. A gente vai falar do arraial dos imundos, que está em número 19, e em vários outros pontos dentro do livro da lei. Isto é, Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômios, e pelos profetas também, né? Se procurar, acha muito. Também a gente vai falar um pouquinho dos profetas, a gente vai falar um pouquinho de Hebreus capítulo 6 e um pouquinho de Hebreus capítulo 8. E para finalizar o vídeo, a gente vai finalizar lendo um trecho da carta de Pedro. Pedro falando do sábado. Beleza? E aí no finalzinho do vídeo eu separei aqui alguns assuntos que vai ser falado na próxima gravação. Então vamos lá. Então para iniciar aqui agora o estudo, a gente vai começar lendo no capítulo 8 da carta aos Hebreus. A gente vai ler a partir do versículo de número 6. Esse trecho que eu vou ler aqui para vocês, eu nunca vi uma denominação, nenhum pastor, quando eu falo pastor assim, é do sistema religioso, lendo esse texto aqui e explicando para a igreja. Eles podem até falar de alguns pontos aqui da carta aos Hebreus, mas de maneira superficial ou algum ponto isolado para alimentar e sustentar a doutrina deles. Porque são várias doutrinas, várias denominações e cada um vai puxar para um lado. Só que ponto isolado, versículo isolado para reforçar a sua doutrina, não a doutrina de Cristo, não a doutrina de Deus. Versículo 6 diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus tanto mais excelente, quanto mais também um mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Ele está no assunto aqui de sumo sacerdote Jesus e sumo sacerdote Arão. E faz um balanço a respeito de Melquisedeque também, que vai falar lá no tempo de Abraão, né? Mas não é o ponto aqui agora. Só para a gente se situar no que eu estou lendo aqui. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria buscando um lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz. Aí é um texto que está aqui no capítulo 8, versículo 8 de Hebreus. No capítulo 10 de Hebreus vai repetir esse texto, porque ele é importantíssimo. É um texto maravilhoso. Inclusive, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei desse versículo, desse texto, aqui no canal. Que diz assim, ó. Está lá em Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Segura. Eis que vem dias que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Lá na parte anterior, no meio do estudo, eu disse que a linha adventista acredita que o reino do norte não existe mais, porque eles foram expulsos, espalhados no tempo de Senaqueribe e não existem mais. Só que não é isso que a palavra diz, né? Todos os profetas vão falar de um retorno deles, todos eles. E aqui, para confirmar, você vai ver aqui esse trecho que a gente está lendo, né? Então, a aliança nova vai ser feita com quem? Com Efraim e com Judá, como a gente está lendo aqui. Porque Efraim é a casa de Israel. E a casa de Israel é o reino do norte.
casa de Judá é o reino do sul. Se o reino do norte foi destruído, por que Tiago está escrevendo as 12 tribos de Israel que se encontram na dispersão? Se reino do norte foi destruído, por que Paulo fala lá em Atos capítulo 7, Atos capítulo 26, versículo 7. Nossas 12 tribos estão servindo a Deus de noite e de dia, com esperança da salvação, no tocante a respeito do ungido, do qual eu estou falando aqui. Paulo se defendendo contra Félix. Se reino do norte não existe mais, por que Pedro fala, logo no início da sua carta, aos irmãos que se encontram na dispersão? Quem que foi disperso? Efraim. E tem mais textos. Eu só dei uma pincelada aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, que é Efraim, e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, selo de Deus, imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei. Beleza? Já que a gente está falando aqui do selo de Deus e de imprimir a lei de Deus na fronte, na testa, na cabeça do ser humano, também a linha adventista, né, ensina que o sábado, eu vou falar aqui superficialmente, vou fazer um estudo mais específico e mais profundo a respeito do ponto, de que o sábado é o sinal de Deus. Mas não é. Porque quando Deus fala do sábado ser um sinal, Deus fala, o sábado vai ser um sinal entre mim e vocês. O selo de Deus é em vocês. Então, selo e sinal são coisas distintas e diferentes. Selo é carimbo. Sinal já é uma outra coisa. É mais para olhar para o lado espiritual. Como quem diz, Jesus falando, essa geração me pede um sinal, nenhum sinal será dado para essa geração, a não ser a do profeta Jonas. Sinal. Leva mais para o sentido espiritual do que para uma coisa física, para uma coisa literal. Então, sinal de Deus entre o povo e Deus, sábado. Selo de Deus é algo que o Espírito Santo produz no homem. É a obra de Cristo no homem. Sinal aponta para a antiga aliança, entre mim e vocês, será um sinal. Eu tô sinalizando aqui, como eu estou passando para vocês. Eu estou sinalizando o sábado aqui. Ó. O sábado significa descanso. O sábado significa entrar para o corpo de Cristo. Significa entrar para a terra prometida. Fazer parte do povo de Deus. Sinal. Ou melhor, a continuação, né? Sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles quem? Efraim e Judá, o povo de Deus. E aí o 11 continua, né? E não ensinará mais a cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo, você conhece o Senhor? Porque naquele dia e naquele tempo todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Então, por que eu puxei esse ponto aqui, para introduzir o estudo hoje? Porque lá em cima, vamos pegar de novo o comecinho, só para a gente pegar aqui, ó. O verso 9, ó. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, veja que é Deus pegando pela mão, para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. Então, o que quer dizer isso? Primeira coisa, quando a gente fala que Deus tirou o povo da terra do Egito, logo vem na nossa mente as pragas, os sinais, a sarça, tudo aquilo que Deus fez na terra do Egito. Toda obra maravilhosa, né? Esplendosa. Como eu estava dizendo. Quando a gente olha Deus falando, né? De várias formas, ele fala muito pelo ministério dos profetas, que os tirou com braço forte, com mão estendida, com muita ira da terra do Egito. E os levou para a terra prometida, para a terra de Canaã. Só que quando a gente
lê e ouve leitura, vem o pensamento das pragas, da obra que Deus efetuou lá com sinais e prodígios de fato na terra do Egito. Só que o que, qual foi, qual foi a condição, qual foi a coisa, o detalhe que proporcionou para que Israel de fato pudesse sair de fato da terra do Egito? O ponto foi quando o cordeiro foi morto, que eles comeram a carne do cordeiro. Quando eles celebraram a Páscoa na noite da fuga, na noite que eles saíram. Então eles comeram, comemoraram, participaram da Páscoa antes de sair da terra do Egito. Aquilo foi ah, o ponto crucial que efetuou de fato a saída deles. E que eles não, inclusive, eles não foram atingidos pelas pragas por causa do cordeiro, inclusive o anjo da morte, né? A praga do anjo da morte não atingiu eles por conta da Páscoa. E a Páscoa, vocês sabem que a Páscoa representa morte e ressurreição de Cristo. Isto é, Cristo morre em um determinado dia, fica um dia e meio mais ou menos morto, e depois ao terceiro dia ele ressuscita. Páscoa, 3 dias. Então a ênfase que Deus quer que nós entendamos é que Israel, quando ele fala que pegou pela mão e os tirou da terra do Egito, ele está dizendo, com a morte de um inocente, eu tirei vocês da terra do Egito, ao terceiro dia. Porque quando eles comeram a Páscoa, celebraram a festa dos pães asmos, celebraram a festa das primícias, inclusive, né? Páscoa, ázimos e primícias, que fala de 3 dias, que são 3 elementos. Tanto é que quando eles estavam prestes a sair, partir em retirada de fato, cajado na mão, sandália nos pés e lombos cingidos. Foi quando eles saíram da terra do Egito. Então, lombos cingidos é santificado. Cajado na mão porque já tem autoridade, tem direção. E sandália nos pés porque fala do evangelho, da preparação do evangelho da paz. Ao terceiro dia. Por isso que em Efésios, a carta aos Efésios, Paulo fala da preparação do evangelho da paz. Mas também fala do lombo cingido, que é a couraça da justiça, né? Mas enfim, na parte anterior, quando eu falei do sacrifício do terceiro dia, na minha mente está exatamente a festa da Páscoa, que é comemorada. Era comemorada. A festa da Páscoa fala da morte e ressurreição de Cristo, isto é, sacrifício do terceiro dia. Então, para quem não entendeu na parte anterior, quando eu disse que tinha o sacrifício do terceiro dia e o sacrifício do sétimo dia, que é o sábado. Então, o sacrifício do terceiro dia, que olhando para uma semana, você vai falar que é uma terça-feira. A semana começa no domingo, segunda, terça-feira, sacrifício da terça-feira. Só que Deus destaca o terceiro dia, porque fala da ressurreição de Cristo, da festa da Páscoa, inclusive. Vocês estão conseguindo entender? Então, aconteceu a celebração da festa da Páscoa, eles saíram da terra do Egito, foram subindo, subindo, subindo. Santifica o povo e fala para o povo ficar preparado para o terceiro dia. Deus frisando novamente, porque ao terceiro dia eu vou descer e vou dar os 10 mandamentos, quero falar com o povo. Então, quando Deus chega ao terceiro dia e Deus começa de fato a falar, só que Deus queria falar com o povo. Deus queria que o povo ouvisse a voz de Deus para que não precisasse, não que não precisasse, né? Mas que o povo confiasse mais em Moisés, né? Para Deus engrandecer Moisés e tal. Só que quando Deus começou a falar, o que o povo fez? O povo tampou os ouvidos. A gente não quer ouvir a voz dele. Fala, Moisés, você com ele, o que ele falar para você, você fala para a gente e a gente vai executar sem problema algum. Só que a gente não quer ouvir a voz dele. Em outras palavras, a gente não quer se relacionar com o Senhor Deus. O Senhor Deus é muito perigoso. Se a gente se relacionar com ele, porque a gente gosta de pecar, rapidinho a gente vai morrer, a gente vai ser executado rapidinho. Estou parafraseando aqui. Mas então o que acontece, queridos? E aí, então, aí vem o episódio. Aí Moisés sobe no monte junto com o sacerdote, com Arão. Deus fala para Moisés. Moisés desce do monte, vai até o povo e fala para o povo. Aí o povo responde. Aí Moisés sobe no monte. Ó, o povo falou isso. Aí Deus dá a resposta e Moisés leva para o povo. Foi aonde, abre aspas, aonde Deus começou a trabalhar um motivo
para uma nova aliança, porque aquela já ficou, abre aspas, aquela já ficou violada. Porque o texto está dizendo, eles anularam, eles não andaram após ela. Então aquela aliança não foi. Tanto é que o texto diz, se aquela aliança tivesse sido perfeita, ele não está falando por causa que a aliança de Deus foi imperfeita, porque Deus é perfeito. Mas a resposta do povo em relação àquela aliança que não foi perfeita. Se aquela aliança, se o povo tivesse respondido de forma obediente a Deus, não haveria necessidade de buscar uma nova aliança. Aquela aliança seria eterna até hoje. Como eles não andaram após elas, Deus vai e busca então o motivo, ou melhor dizendo, Deus começa a profetizar que vai fazer uma nova aliança com aquele povo. No futuro, é claro, né? Através do Messias, que morreria, assumia toda a culpa, todo o pecado, todas aquelas coisas que você já conhece. E ao terceiro dia, eles estariam santificados e prontos para se comunicar com Deus, para ouvir Deus, para falar com Deus. Só que aí, quando Deus usa os apóstolos para escrever, então, esse Novo Testamento, essa nova aliança, a maneira como eles escreveram, um dos pontos que vai destacar, se eu não me falha a memória, é Timóteo, no capítulo 5 ou 4, quase no finalzinho da carta, ele começa a dizer lá que vai chegar um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, ficar com comichão no ouvido, com coceirinha. Não vão suportar ouvir o mesmo que aconteceu lá no capítulo 19 de Êxodo. Ou seja, Deus prevendo que no futuro aconteceria novamente. O terceiro dia, ou aquele casamento, aquela aliança seria violada novamente. Só que aí Deus já coloca uma condição e uma punição, né, para os desobedientes. Tanto é que lá no capítulo 10 de Hebreus, verso 28, 29, por ali, o escritor ainda faz uma comparação. Se alguém quando alguém rejeita a lei de Moisés, por boca de duas testemunhas, a pessoa é condenada à morte, sem misericórdia. Pode se bater, pode fazer o que quiser. É condenado à morte. Rejeitou a lei de Moisés, vai morrer apedrejado. Imagina agora a lei de Cristo. Quando alguém rejeita, quando alguém tapa os ouvidos para não ouvir a verdade. Quanto mais castigo severo será essa pessoa. Tá vendo a comparação que ele faz? Então, esse sacrifício do terceiro dia, finalizando essa parte aqui do sacrifício, esse sacrifício do terceiro dia, ele tem muito assunto, é muita comida. Eu não vou dar conta de falar, sabe, assim, tudo que eu gostaria de falar para vocês. Se passear pelos profetas, as referências ao terceiro dia são muitas, mas muitas mesmo. Novo Testamento, então, o Novo Testamento inteirinho é escrito e trabalhado em cima da expressão terceiro dia. Você vai ver que lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, João, quando está escrevendo, falando da grande tribulação, falando das coisas futuras que haveriam de acontecer no mundo, ele ainda diz lá assim, olha a expressão que João usa. Eis o cordeiro que foi morto, com seu sangue compraste para o nosso Deus povos, nações e línguas que procedem de todos os lugares. E os constituíste reino e sacerdote. Mas quando é que eles foram constituídos reino e sacerdotes? Ao terceiro dia. Porque no início da expressão que eu estou usando aqui, ele fala que ele viu um cordeiro que parecia que ele tinha sido sacrificado, com 7 olhos, com 7 espíritos, que são os espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Então, até lá mesmo, no livro do Apocalipse, tem uma seta indicando a grande obra que foi feita ao terceiro dia. Então, toda a palavra de Deus trabalha em cima do terceiro dia. Vocês estão conseguindo compreender? Então, é muito grande, é muito gigantesco o assunto, o sacrifício do terceiro dia. Você pode olhar para ele por vários ângulos. Vários ângulos. Se você trabalhar dentro da Bíblia, pegar lá o terceiro dia, você vai ver que a enxurrada é grande de texto. Eu acho que tá bom, né? Falei aqui um pouquinho do sacrifício do terceiro dia. Agora a gente vai partir, ou melhor, junto com esse sacrifício do terceiro dia, eu já falei da descida do Senhor Deus ao Monte Sinai, ao terceiro dia, a qual eles tamparam os ouvidos para não ouvir, e Moisés precisou fazer a mediação. Moisés mediou a aliança. Quando Moisés está mediando a aliança, Deus já está zangado, porque o povo não quis ouvir ele. E aí vem a carta aos Hebreus ensinando para nós que agora Cristo é um mediador de uma aliança superior, com promessas superiores, como a gente leu aqui no capítulo 8, entre os homens e Deus.
E falando aqui no contexto da nova aliança, certo? Terceiro dia, Monte Sinai, beleza. Mas eu vou falar mais vezes nas gravações futuras, porque a gente vai precisar recorrer mais vezes, porque tem mais coisas a serem faladas dentro do contexto. Capítulo 4 de Hebreus, no versículo 1, a gente leu na gravação passada. Às vezes a memória não ajuda a expressão, né? Vamos achar o texto correto. É isso mesmo, ó, versículo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Segura. O que Josué tem a ver com sábado e descanso? Precursor de Moisés. Moisés morreu, Josué assumiu a bola. Josué assumiu a missão. E Josué, a missão de Josué é fazer o quê? Colocar os israelitas dentro de Canaã. Josué, de fato, Josué colocou todos eles lá dentro de Canaã. Só que aí o texto aqui está dizendo que Josué não deu descanso para eles. E no contexto, assim, lendo como a gente fez na parte anterior, a gente percebe que eles não entraram porque as suas obras não foram acompanhadas por fé. Ou seja, eles não entraram onde? No descanso ou na terra prometida? Os dois, porque é a mesma coisa. A terra prometida e descanso é a mesma coisa, é o corpo de Cristo. Pegou? Então o texto está dizendo terra prometida e descanso ao mesmo tempo. E está amarrado aqui, não tem como você desconectar. Não tem como você falar de uma outra forma, ou de visualizar de outra forma. Lá no capítulo 11, versículo 39, ele ainda vai falar, o mesmo escritor aqui, o mesmo livro, é claro. Ele vai dizer o seguinte, ele fala de toda a galera que foram os heróis da fé, todos eles, né, fizeram proeza, fizeram um estrago na terra, um estrago benéfico, de exemplo de fé. Só que todos eles morreram, descansaram, contudo, sem concretizar a promessa de entrar no descanso. Porque eles não puderam ser aperfeiçoados sem nós. Porque precisa nós sermos aperfeiçoados para que eles pudessem entrar, ou para que eles possam entrar. E a gente vê lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, que toda a galera entra. Todos que estão no Monte Sião em pé com o Cordeiro, os seguidores do Cordeiro, estão lá. De fato, lá eles descansam. De fato, lá eles entram para a Terra Prometida. Porque todo mundo ressuscitou. Precisa-se de todos ressuscitarem, primeiro os mortos e depois nós, os vivos, enquanto nos ares, aí todo mundo entra para o descanso. Todo mundo entra para a Terra Prometida. Tá pegando a ideia? Agora a gente vai falar do arraial dos imundos. Agora a gente vai lá para Números de novo. Vamos meditar um pouco agora no arraial dos imundos, porque eu terminei o vídeo falando disso, né? A gente vai ler Números 19, do 11 ao 13, mais uma vez. Mas agora eu não vou repetir o mesmo que eu falei na parte anterior. Na parte anterior a gente leu também esse trecho. Só que eu não destaquei algumas palavras. Verso 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver, algum homem imundo, será imundo 7 dias. Vamos entender o verso 11 aqui. Ele fala no contexto todo, ele fala de tocar em cadáver, tocar em osso, tocar em bicho morto. Lá em Levíticos ainda fala de feras, de várias coisas. De coisa morta, né? De animais mortos, mas também de homem morto. A primeira pergunta que eu faço é, por que alguém vai querer tocar em um homem morto? Sabendo do zelo, sabendo dos detalhes todos aqui que Deus está destacando e falando, olha, não pode de maneira nenhuma relar no morto, não vai tocar no cadáver. Se tocou é porque não escutou direito, não é possível. Desobediente, estou falando de forma literal mesmo. Como que o cara não toca no morto? Mas é meu parente, meu familiar, ainda fala, inclusive, no contexto aqui. Pode ser parente, da família. Morreu dentro da tenda? Deixa lá. Se alguém entrar e pôr a mão, já pronto. É contaminado, ainda contamina o tabernáculo. De tão sério que é isso. Agora, o que tem a ver o morto? Né? O morto morreu, é família, tá chorando, né? Deixa a pessoa ali dar a última relada, o que tem? Só que Deus, né, como eu disse na introdução do vídeo passado, a palavra de Deus ela é muito viva, a palavra de Deus ela é muito profunda. Lá no capítulo 4, inclusive, de Hebreus, fala, né, que ela penetra, junta medula, faz divisão de espírito, alma, carne, sabe? E é de dois gumes. A palavra de Deus é tremenda. Então, quando ele está falando aqui de tocar em cadáver de homem morto,
Você tem que pensar no espiritual que Deus está trabalhando para o futuro. Você vai ver que um exemplo aqui, lá na parábola das 10 virgens, né? Você vai ver que lá o texto vai dizer que todas adormeceram. E aí houve um grito e aos poucos alguns começaram a acordar. 5 são prudentes e 5 são nécias. Mas o fato é que todas dormem. E o dormir na palavra de Deus é morrer. Morrer, morte mesmo, morte literal. E tem o sentido de morte espiritual mesmo. A pessoa está de pé, ela está viva, mas ela está morta espiritualmente. Também tem isso para a gente analisar. Eu vou fazer um apanhado aqui agora, não dá para entrar em todos os textos, em todos os pontos, e aí, senão o meu tempo aqui de vídeo vai para o espaço. Não que eu tenha um tempo, né, sabe? Senão fica muito longo, realmente. E eu não preciso falar tudo num só vídeo. Não sou obrigado também. Então você tem o morto físico aqui que Deus está exigindo na lei para não relar, não põe a mão, que é imundo, é imundícia. O cara morreu, vai contaminar o tabernáculo, vai contaminar isso, aquilo outro. Você leva para o lado espiritual, você sabe que quando alguém morre, eu estou em Cristo, se eu relar no cadáver, eu não vou contaminar o corpo de Cristo. Eu não vou ficar contaminado com aquele morto. Porque agora, em Cristo, a morte é espiritual. E a morte espiritual, a pessoa está viva, ela não caiu ainda, ela não tombou ainda, ela está viva. Ela está na condição de imundo do qual o texto está falando aqui. O camarada ouviu o evangelho, porque Hebreus fala, eles ouviram a boas novas. Como que eles ouviram? Através da celebração da Páscoa, porque a Páscoa fala do terceiro dia. Eles ouviram o evangelho. Está escrito com todas as letras. Eles ouviram o evangelho, inclusive Abraão. Deus anunciou, pré-anunciou o evangelho para Abraão. Então eles ouviram. Né? Não é coisa da lei, eles ouviram o evangelho, eles sabiam da vontade de Deus. E nós também, todos ouvimos. Não tem um sequer que não ouviu. Então, o camarada, nesse caso aqui, já celebrou a festa. Ele sabe o significado do terceiro dia, espiritualmente. Só que o cara vai lá e rela. Vai lá e desobedece. Está escrito, desobedece. Você leva isso para o Novo Testamento, em Cristo, já não dá muito para saber. De primeira mão, você não sabe quem está vivo e quem está morto. Você está andando na terra, todos estão acordados e todos estão falando. E quando eu falo estão acordados, estou dizendo todos estão falando de Jesus, todos estão com Bíblia debaixo do braço, todos estão cultuando a Deus, abre aspas. Só que quando você se aproxima e começa a conversar um pouquinho com a pessoa, você já vê que ela não está viva. Você já vê que ela está dormindo e faz tempo. Isto é, ela está na condição de imundo. Porque o imundo, ele não dá valor para a palavra de Deus, sabe? Ele não dá valor. O imundo, ele usa pontos isolados da escritura. Mas por que ele faz isso? Para sustentar a sua doutrina, para sustentar a sua placa, aquilo que ele defende. E o diabo é mestre em trabalhar nisso. Tanto é que Paulo fala, né? Que o Satanás se transforma em ministro, ou melhor, em anjo de luz, mas no caso é ministro de Satanás. Se transformam em anjo de luz para pregar o evangelho, para falar do evangelho. Então, você vê a pessoa falar de Deus, mas é ministro de Satanás, disfarçado de anjo de luz. E quando você analisa mais a fundo, você vai ver que ele está falando de um outro evangelho, de um outro Jesus. Não é o que está escrito, não é esse do terceiro dia. Então, como é que fala? Você está na Terra, você está no meio de um monte de zumbi. Sabe esses filmes de zumbi? Tá andando, tá falando, tá se mexendo, mas tá morto faz tempo. E precisa acordar. A Bíblia fala que precisa acordar. E está escrito também no Novo Testamento. Não só na parábola das 10 virgens. Está lá na carta aos Coríntios, que Paulo fala, já é hora de vocês despertar do sono. Por quê? Porque está morto. Se tem que acordar do sono é porque está morto, já dormiu. Se dormiu, está na condição de imundo. E quando fala que ele vai ficar imundo até o sétimo dia, significa que o terceiro dia ficou para trás e não tem mais como reverter o quadro. Porque ele já chegou naquele ponto de pisar na palavra de Deus, espisotear na palavra de Deus, fazer recorte, bagunçar toda a escritura. Ele não faz conta de distorcer o que é reto, sabe? É o tipo de pessoa que é um mercenário de carteirinha e tudo.
ele vende a palavra de Deus, ele discute a palavra de Deus, ele negocia a palavra de Deus, ele faz negócio. Um versículo só ele consegue convencer um monte de gente, porque ele distorce de todas as formas para agradar o homem. No coração dele não tem esse negócio de agradar a Deus, como Pedro fala. Convém que nós agrademos a Deus e não os homens. Quando o sumo sacerdote e a galera do templo estavam furiosos com Pedro. Compete a nós agradar a Deus do que a homens. Mas os mercenários, os dorminhocos, os imundos, eles distorcem de todas as formas. Tudo que está escrito de forma reta, ele vai lá e distorce. Então, o imundo, sim, passou do terceiro dia, ele vai cair lá no contexto do capítulo 6, quando o escritor fala: é impossível trazer essa pessoa para o arrependimento, porque ela já passou por o processo da cruz. Já recebeu poderes, já o Espírito Santo já participou na vida dela, ela já sabe de coisas futuras, mas ela negou, ela negociou, ela caiu em profundo sono, ela dormiu, morreu. Isto é, e quando eu, que acordei para uma verdade, e começo a me envolver com pessoas mortas, me envolver com pessoas impuras, imundas, o que eu estou fazendo? Eu estou me tornando conivente com o pecado. Eu estou me tornando um cúmplice da meretriz, da prostituta, como está lá em Apocalipse. Sai dela, meu povo, não seja um cúmplice. E o sai dela está nos profetas, o sai dela está no Apocalipse, e o sai dela está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Está amarradinho, não tem jeito de você falar que é para Israel, porque é só os profetas que falou. Não tem como você falar que é para o pessoal da grande tribulação, porque está em Apocalipse 18, mas Paulo também está escrevendo: sai dela, meu povo, não toquem em coisa imunda. Se vocês fizerem assim, no texto que Paulo cita, eu vos receberei por filhos e filhas. Mas sai dela e não toquem em coisa imunda. Imundícia. Mas se não dá valor para o terceiro dia, a imundícia permanece e vai ficar até o sétimo dia, que é milênio. Só lá no milênio que ela vai ser santificada. Ainda tem uma observação, né? Tem a questão do pecado para a morte e tem a questão do pecado não para a morte eterna. Mas é um pecado. Tem pecado que vai ser só umas chibatadas e tem pecado que você vai para o lago de fogo. Que também não dá para se aprofundar agora nesse ponto. Versículo 12, Números 19, 12. Ao terceiro e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Como eu acabei de falar. Se não foi limpo ao terceiro dia, pode ser que consiga no sétimo. Pode ter chance. Mas se não foi no terceiro nem no sétimo, vai para o lago de fogo. Porque não ficou limpo. É até o 13 que a gente vai ler, né? Então vou mais um. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver, algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, e está nele a sua imundícia. Para mim está claro, queridos. Claro que falta pontos. Principalmente para a pessoa que está me vendo pela primeira vez e o conhecimento da palavra de Deus na vida dela é raso. Sabe? Ou então ela faz parte daquela denominação que só tem alguns trechos que é conhecido, que são jargões, né? Para alimentar e para sustentar a doutrina. Usa Oséias 4:6, o meu povo perece porque falta conhecimento. Usa Isaías 13, né? Isaías 43, quando passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Quando passar pelas águas, ela não vai te consumir. Pega só os trechinhos recortados que são de impacto dentro das escrituras, mas não conhece nada do contexto, não conhece nada do que Deus está falando. As religiões, as doutrinas fazem isso. Todas elas, não tem uma que escapa. Cada um vai sustentar a sua doutrina. Cada um vai colocar o seu rei num pedestal, né? Cada um vai... qual que é a palavra que João usa lá em Apocalipse? E tem os que sustentam Balaão, lembrei da palavra, sustenta. Então tem pessoas que sustentam a doutrina, sabe? Financia. Ela compartilha a mensagem do cara. Quando o cara precisa de dinheiro, ela vai lá, oferta na vida do cara. Sustenta a doutrina de Balaão. E tem os que toleram Jezabel, que é a prostituta. E eu não estou falando de mulher que é vendedora de amor, não. É prostituta no sentido de besta da terra. No sentido de distorção da palavra de Deus. Prostituta, meretriz. Prostitui a palavra de Deus. Seduz as pessoas com suas façanhas, com seus comportamentos imorais.
diante do Senhor Deus. Prostituta. Agora sim, a gente vai tomar 2 textos nos profetas. Ezequiel 22, 26. Ezequiel 22, versículo 26 diz assim, ó: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o que é imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Olha quanta coisa Deus está denunciando. Os sacerdotes, os pastores, os bispos, os diáconos, a galera toda que está na direção como liderança, transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. E as coisas santas de Deus é sábados, dízimos, aí no caso tem a literalidade, né, os utensílios do templo, o próprio tabernáculo, regime da lei, né? Então, é uma variedade de coisas que são santas porque foram santificadas com sangue, né? Na verdade, a carta aos Hebreus também fala que a lei de Moisés, quase todas as coisas foram purificadas com sangue. A aliança foi ratificada com sangue. Não é à toa que o nosso Messias deu seu sangue, né, para cobrir tudo isso, ou para resolver tudo isso. Entre o santo e o profano, e não fazem diferença entre o imundo e o limpo. Penetram, eles são infiltrados no meio dos santos. São pessoas enviadas do diabo, vamos dizer assim, enviadas do inferno, porque eles entram nos lugares onde tem santos de fato, profanam, transitando, né, do Novo Testamento para a Antiga Aliança, para vocês entenderem. Então eles profanam os meus sábados, que no caso são pessoas. Eles profanam o meu descanso. Eu quero descansar naquela pessoa, mas eles, por distorcer, transgredir a minha lei, não ensinar o que é reto, misturar o santo com o profano, eles profanam o meu descanso, profanam os meus sábados, porque são pessoas, assim como o dízimo, que são pessoas, que é coisa santa. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 7, vai dizer assim, ó: vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntam: em que havemos-te profanado? Nisto que vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. O que Deus está denunciando aqui? É claro que tem todo um contexto a ser trabalhado, né? Tanto antes quanto depois. Mas isso eu não vou fazer agora, mas eu pretendo, até falei no grupo hoje, que eu quero ainda fazer um estudo mais minucioso no profeta Malaquias. Aqui no capítulo 1, Deus está destacando algo aqui, lá no início do capítulo ele fala, não sei se é um pouquinho no início, um pouquinho mais para baixo, mas é nesse capítulo que ele fala, Deus dizendo, ó, só o meu nome é profanado no meio dos gentios. E vocês precisam saber que o meu nome é grande até mesmo fora dos limites de Israel. Falando que Deus está sendo profanado no meio dos gentios. Fora dos limites de Israel é no meio das nações. E o nome dele é profanado. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, ou seja, o alimento, porque o pão fala de Cristo. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o pão está representado em Cristo. Então, a pessoa fala que é de Cristo, fala de Cristo, só que o que eles falam, desculpa o palavreado, os que eles falam é porcaria. Eles não falam a verdade. E quando eles falam, eles oferecem um pão imundo para as pessoas comerem. Contamina as pessoas. E ainda perguntam, em que nós estamos profanando o Senhor, seu altar? Nisso que vocês pensam. Eles desprezam a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, na verdade, é o próprio Cristo. Onde coloca o pão? Em cima da mesa. Para qual objetivo? Partir o pão e partilhar da palavra. Se alimentar, repartir o pão, que é o corpo de Cristo. É desprezível a minha mesa. Então a mesa do Senhor, de fato, ela é desprezível, porque são poucas pessoas que vão atentar para a verdade. Poucas pessoas vão dar ouvido. Lá no Êxodo 19, a galera não quis ouvir. Timóteo fala que os homens não vão querer saber de ouvir, eles vão tapar os ouvidos. Pode ser que tenha alguém agora me ouvindo, querendo tapar os ouvidos, que não está aguentando, não está suportando a sã doutrina da palavra. Eu já citei, mas agora a gente vai ler. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a partir do capítulo 4 até o versículo 8. Vamos entender o que Deus realmente está destacando aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. E sim, caíram,
é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignominia. Então o texto é claro, é impossível trazer a pessoa de novo para o arrependimento, por questão da imundícia, por questão da pessoa estar em condição de imundo. Por que ele está imundo? Porque o terceiro dia é desprezível, a mesa do Senhor é desprezível. Tudo que está relacionado com a verdade, que é Cristo, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Tudo que está relacionado a Cristo é desprezível para estes. Verso 7. Porque a terra, vamos ver a sequência, né? O que ele está querendo dizer, então, com os versículos anteriores que a gente leu. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, e recebe bênção da parte de Deus. Então ele está falando de uma coisa natural, a chuva cai do céu de fato, rega a terra produz alimento, e nós comemos, tanto nós quanto aqueles que plantam, aqueles que trabalham na lavoura. Então, aí você leva essa ideia para o lado espiritual. A chuva que cai é Cristo. Cristo cai, né? Está escrito no livro da lei também. Cai a sua doutrina sobre nós como chuva. Então é Cristo. Cristo cai na terra, a terra é o nosso coração, ok? E quando a terra é boa, ela produz o fruto útil para abençoar, ou seja, todos recebem bênção da parte de Deus. Tanto quem come quanto quem está liberando a palavra. Aí o verso 8 ele conclui. Mas se produz espinhos e arbrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ah, por que essa terra está produzindo espinho e arbrolhos? Se você clicar na palavra espinho e arbrolhos, você vai ver a quantidade de texto que tem nos profetas e nos evangelhos também, que fala de pessoa imunda, né? Pode olhar para você ver, é pessoa imunda. Então a terra é o coração. Vai lá na parábola do semeador que Jesus fala. A semente que caiu entre as pedras e os espinhos, ela é sufocada pelos cuidados da vida, pelas riquezas, os deleites, né, da carne. Tudo isso sufoca aquela semente. Então ela não chega a amadurecer, ela não chega a chegar ao ponto de dar um fruto para servir de alimento e para ser útil de fato. Então, o que acontece com ela? Se é espinho e arbrolho, o que tem que ser feito? Perto está o fim da maldição, o fim dela é ser queimado, porque ela não está servindo para nada. De qual terra que o seu coração está cheia? Da terra que produz bênção, né? Que ele falou no verso 7, ou o seu coração está mais ligado para o versículo 8, onde só produz espinho e arbrolhos, porque não está produzindo fruto. Que terra que está no teu coração? Partindo para o finzinho agora. 2 Pedro, a gente vai finalizar aqui falando de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler o capítulo todinho, só que eu vou destacar só o que foi interessante para esse estudo do sábado. Então vamos lá. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então veja que aqui no versículo 1 ele já destacou uma palavrinha, que o objetivo dele escrever essa segunda carta é trazer lembrança na vossa mente. Lembra, vai guardando. Versículo 2. Para que vocês recordem das palavras, lembrem-se das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento dado pelo Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta que, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente eles esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.
verso 8. Palavra-chave. Há, todavia, uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o nosso Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Falou do sábado aqui. Todavia, eu quero que vocês não se esqueçam, meus irmãos, que para o nosso Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, ele está falando dos milênios. Só que dentre os milênios, ele está falando aqui para não se esquecer. Lembra-te do sábado para o santificar. Não se esqueçam, amados, que para nosso Deus um dia é como 1000 anos. Se Deus descansou no 7º dia, qual dia que ele vai descansar? No 7º. Então, não se esqueçam disso. E aí você volta um pouquinho para cima, o que está vindo? Repreensão. Quem que está no meio da repreensão? Os escarnecedores. Mas por que eles estão escarnecendo? Por causa da imundícia, não é? Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, aqui ele está falando do dia do Senhor. O dia do Senhor, que virá como ladrão, vinda de Cristo. Isto é, finaliza o 6º dia e entra para o 7º, dia de Cristo. Verso 11. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeita, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui ele já usou outra expressão, dia de Deus. Qual que é o dia de Deus? É o dia do trono branco. Finalzinho do milênio. Finalzinho do 7º dia. Onde o céu que hoje existe, o primeiro céu e essa terra que nós vivemos hoje, eles vão passar por um processo de restauração. Só que lá no final do milênio, no dia de Deus, quando tiver para estabelecer o trono branco, esse céu e essa terra serão desfeitos, né? Passaram abrasados, né? Sabe? Fogo mesmo. E quando acontecer isso, vai vir um novo céu e nova terra, quando Deus fala que vai criar. Ele vai criar de novo. Assim como aconteceu no Gênesis, o início. Como ele criou todas as coisas, então vai terminar o 7º dia e no 8º dia ele vai criar todas as coisas novas. E é o que eu ia falar no verso 12, né? Verso 13, melhor dizendo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a gente sabe que a justiça de fato vai ser habitada após o final do trono branco. Dentre o milênio ainda vai ter algumas injustiças, não por parte de Cristo ou do Senhor Deus, mas por causa de alguns imundos que estarão na terra ainda. Por quê? Porque estarão se santificando. E não serão todos que serão santificados. A prova disso é que quando finalizar o milênio, Satanás será solto da sua prisão a enganar, a seduzir os 4 cantos da terra. Gog e Magog, segunda fase. E vai juntar uma galera como se fosse o grão da areia da praia do mar. A quantidade de gente que ele vai conseguir arrastar, enganar. Ou seja, mais imundícia. E aí vai vir fogo do céu e vai os consumir. Depois que acontecer isso, sim, aí vem o trono branco, todo mundo é julgado, todos. Acabou o julgamento, aí vem o 8º dia. O 8º dia, aí Deus cria todas as coisas, tudo é renovado, tudo. Todas as coisas são renovadas, né? E aí, sim, é novos céus e nova terra, onde vai habitar de fato a justiça. Porque aí Deus de fato conclui toda a sua obra. Queridos, então fechou aqui o vídeo, tá bom? Então vocês pegam esse capítulo aqui, 3 de Pedro, mastiga ele, vai para baixo, vai para cima, lê 2, 3, ou põe para ouvir, se não der tempo para ler, mas medita para vocês verem. Ele está trabalhando aqui a vinda de Cristo, a entrada do sábado. E inclusive a entrada do 8º dia. Como eu falei para vocês na introdução que eu ia falar o que a gente vai falar na próxima gravação. Só para vocês irem se preparando aí, né? E já ir processando. A gente vai falar por que Jesus fala nos evangelhos que ele é Senhor até mesmo do sábado.
um ponto, a gente vai meditar em cima disso. Jesus é Senhor até mesmo do sábado. Mas ele não é Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, só do sábado que ele é Senhor? Então a gente vai meditar em cima disso. A gente vai meditar por que Jesus falou, olha, é, o sábado, deixa eu ver, o sábado foi feito por causa do homem. Não é o homem que foi feito por causa do sábado. Então Deus criou, Deus precisou, é como se a gente falasse o plano B, sabe? Eu tenho uma obra para 6 dias. Mas quando Deus dá um zoom e dá uma olhada nos 6 dias, ele fala, peraí, eu vou precisar de um sétimo dia. Porque tem uns que dentre esses 6 dias não vão conseguir passar no crivo, não vão passar na disciplina, não vão conseguir entrar no padrão da aliança. Então eu vou precisar de um sétimo dia para trabalhar uma galerinha. Sacrifício do terceiro dia e sacrifício do sétimo dia. Então o sábado foi criado por causa das obras do homem. A gente vai entender isso melhor. O que mais? Jesus fala, né? Orem para que a vossa fuga, no caso, na grande tribulação, né? Orem para que a vossa fuga não aconteça em dia de sábado. Como que vai ter fuga em dia de sábado? Vai ter fuga. A gente vai, tem texto que fala. Fuga, não porque não é literal também, tá? Porque a grande tribulação, ela tem pelo menos 3 anos e meio, né? Aí cada ano tem 365 dias. E aí você pegar todos os sábados de cada ano e multiplica por 3,5, vai dar uma quantidade enorme de sábados. Então, sim, terá fuga no sábado, mas não é literal. É outro sentido que Deus está falando. Quando entrar o sábado de Deus, ainda vai ter fuga. Aí é o ponto X. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que esses 3 pontos, por enquanto. Mas tem mais, né? Lá nos evangelhos tem mais pontos para falar do sábado. Jesus falando, olha, meu pai trabalha até agora. O que vocês estão querendo aí, graça aí? Jesus falando para os judeus, né? Meu pai trabalha até agora. Meu pai não descansou ainda. E eu acho que é isso aí, queridos. Então fechou aqui, ó. O que eu queria passar hoje, né? Claro que a gente se programa de uma forma, na hora da gravação vai vir mais assuntos, mais pontos a serem esclarecidos, outros vão ficar com a terceira parte. Mas então, na terceira vez que eu for gravar, a gente vai falar desses pontos aí nos evangelhos. E, permitindo Deus, a gente continua gravando em nome de Jesus. Até a próxima gravação, então.